interessante da gente abordar, então, na literatura sobre esse tema, nem muito definição, nem muito o que fazer, né? É a pedra no sapato de todo mundo. E eles trouxeram as atualizações aí, o que a gente tem de mais novo sobre o assunto. Vamos lá, Renato. Vamos embora. Bom dia a todos. O tema de hoje é definição de falha recorrente de implantação. Confusão, ilusão ou realidade? Então, para a gente falar de falha recorrente de implantação, a primeira coisa é a gente saber como se iniciaram as definições, de onde que parte os primeiros conceitos. E começa em 1983, com dois pesquisadores que todos conhecem, que é o Robert Edwards e o Patrick Stepper, que são praticamente os pais da medicina reprodutiva, e eles, após o nascimento de Lewis Brown, eles acompanharam 1.200 mulheres submetidas a transferências embrionárias entre 1980 e 1983. E lá eles perceberam, por exemplo, que na época a taxa de gravidez clínica variava de 16,5% a 30%, e a taxa de abortamento de 25% a 35%. E eles viram que o que favorecia a implantação? Ter uma idade materna menor que 40 anos e transferir mais do que um embrião. E o que favorecia o abortamento? Ter mais do que dois ou mais embriões transferidos e ter o aumento da idade materna. E aí vem o primeiro conceito, que a falha de implantação recorrente depende da viabilidade de cada embrião e da resposta uterina. Então, aí começa um campo de investigação. 11 anos depois, De Plasto, ele sim, começou a fazer tratamentos com infusão com imunoglobulina intravenosa para tentar prevenir essa falha de implantação. Mas como que ele definiu? Ele coloca no texto dele que isso foi uma definição empírica, na qual ele coloca que se tiver 3 ou mais insucessos nas transferências embrionárias, nós estamos falando de um quadro de falha de implantação recorrente. Lembrando que empírico vem do empirismo, que é o experimentado. Ele colocou isso pela sua experiência clínica de observar a taxa de perda dessas pacientes, de não resultado positivo dessas pacientes. No ano seguinte, o grupo da professora Cullen coloca o seguinte, ela fala na própria descrição do trabalho dela, que dados não publicados do seu grupo considera que, para a gente realmente atingir 95% de gravidez, observar a transferência de pelo menos 12 embriões. E aqui começa um conceito que é o quantitativo, né? Que quanto mais embriões se transferir, maior a chance de gravidez, e parece que a partir de 12, se você não alcançou a gravidez, só converter em 95% das pacientes, eu posso falar em falha de implantação recorrente. Em 1997, esse mesmo grupo continua falando da quantidade de 12, porém inclui um outro conceito. Se eu tiver 2 perdas gestacionais após transferências anteriores com pacientes com isca. Então, agora traz também um pouco do conceito feminino, de fazer uma investigação, não se encontrou nada. Além dos 12, colocou 2, não engravidou, eu já posso falar desse diagnóstico. Pulamos para 2002. E aqui a gente tem que fazer ainda não, né? Tem que colocar essa questão. Em 2002, na Fertility Sterility, eles também colocam o seguinte, mais um conceito. Não 12, mas se tiver 15 transferências ou mais, né? Isso decorrente de 6 ciclos de fertilização in vitro. Então, a gente está colocando o número de ciclos, a quantidade de embriões, para poder definir. Praticamente, eu estou falando de um número gigantesco para boa parte das pacientes. E agora sim que eu vou falar que deu, também estamos falando de quantidade, em 2014. E por que esse avanço? Aqui vocês vão ver que passa a diminuir um pouco a questão da quantidade e começa a se prezar outra questão, a questão de 3 ciclos com transferência mínima de 2 embriões de boa qualidade. Isso vem porque todos devem saber que desde 1998, depois do primeiro sucesso de gravidez no Japão com embrião desvitrificado, a técnica padrão dos laboratórios passou a ser a vitrificação. Para você ter uma ideia, quando tinha o descongelamento lento, estamos falando de uma taxa de sobrevivência de 60% e uma chance de gravidez de 15% a 30%. Quando a técnica de vitrificação, a menos 196 graus Celsius, se torna padrão, isso praticamente ocorre em 2010, a chance de sobrevivência é 99% e a taxa de gravidez que todos conhecemos é de 40% a 50% em média, 30%, 40% em média. Então, esse pico que dá fez com que na definição de falha entrasse o conceito
3 fertilizações mínimas, com 2 embriões de boa qualidade. E aqui já tinha um consenso de Sambu que fala de boa qualidade, então só não define se é P3 ou blastocisto. Então nós estamos falando agora do questão qualitativa. Kluger, em 2014, coloca uma das definições que ela é muito citada, e agora ela retoma outro conceito. Olha só, tem que ter 4 transferências de boa qualidade, com pelo menos 3 ciclos de FIV, e as mulheres têm que ter até 40 anos. E parece uma ideia muito bacana. Eu diminuo a idade materna para falar nisso, coloco que os embriões têm que ter boa qualidade e não fico dependente apenas de um ciclo. E aqui começou a dar um norte para a gente começar a entender todos esses fatores para achar um possível diagnóstico. E aqui estamos continuando agora com o preceito qualitativo. Em 2014, Polanski faz o seguinte questionamento: e o que realmente significa falha recorrente de implantação? Então, ele fez uma revisão sistemática, tentou pegar todas as definições mais importantes que existiam na época e juntou um grupo de pesquisadores para dar uma opinião sobre aquilo, fazer uma revisão desse conceito. E aí, a partir de 119 estudos, eles chegaram à seguinte conclusão: que é muito heterogêneo, mas de todas as definições, as mais comuns são aquelas pacientes que tiveram 3 ou mais ciclos, cita-se muito 2 ou mais ciclos, começou a pegar mais força a questão do número de embriões transferidos, quer dizer, o número de embriões transferidos já é da questão quantitativa, e principalmente a combinação entre o número de ciclos com falhas anteriores e o número de embriões, mas extremamente uniforme, e aí eles, a partir desse cenário, eles sugeriram o seguinte: se tiver 2 ou mais ciclos consecutivos de alta complexidade, com embriões de boa qualidade, sendo 4 ou mais de D3, ou 2 blastocistos e não alcançar a gravidez, a gente fala de falha recorrente de implantação. Tanto que essa definição, pelo menos a questão de 2 ou mais, foi utilizada nessa publicação da Lancet, que acho que o Valdemar vai falar sobre ela, sobre o papel da estereoscopia em pacientes nessa situação, com 2 ou mais. E assim que as definições começam a pegar força. Você pega uma citação do tamanho da Lancet e aí começa aquilo se tornar um pouco mais padrão. Em 2018, fizeram uma atualização sobre o diagnóstico, sobre tratamento e as direções futuras. E aí eles colocaram que, se eu quero falar isso, eu estou falando então de algo específico para a técnica de reprodução assistida. Não serve falar numa paciente que está tentando naturalmente. Não apresenta um consenso sobre sua definição, e isso dificulta a gente avançar tanto no entendimento quanto nas opções terapêuticas. E em 2021 surge um outro conceito, que agora estamos falando bem recente: a taxa teórica de implantação cumulativa. Praticamente, ele pega todos os conceitos de idade materna, número de embriões, qualidade embrionária e tenta formar um quadro para nos orientar de um modo mais direcionado o que seria um número adequado para se atingir uma gravidez. A tabela é essa, e para ajudar a ver melhor, eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma mulher de 40 anos. Se a mulher tem 40 anos, estamos esperando, de um modo geral, uma taxa de gravidez de 15%. Essa é a expectativa. Por isso que tem um teórico, não, definição. Quantas transferências a gente precisa numa paciente de 40 anos, que eu espero 15% de chance de gravidez, para se alcançar pelo menos 80% de sucesso? E aí, se a gente for puxar 15%, 80%, eu vou achar 10 embriões. Bom, em 2021, final do ano, na Fertility Sterility, surge um outro conceito. Então, olha só, não basta, vamos pensar o seguinte: se nós temos um recurso, que é a análise genética, o PGTA, que pode, teoricamente, considerar o embrião como o nível de doença genética, pelo menos naquilo que a gente enxerga, e a gente tem que fazer as ressalvas, que foi falado na aula da doutora Denise aqui sobre as limitações da técnica do PGTA, eles colocam que se eu colocar pelo menos 4 blastocistos euploides e não engravidar, aí sim a gente pode falar de uma taxa, de uma falha de implantação recorrente. Nesse primeiro gráfico aqui, nessa primeira figura, eles colocam embriões sem PGTA. E se a gente for perceber aqui, por exemplo, com mulheres de 38 anos, mais ou menos esse grupo aqui que está em verdinho. Para eu alcançar o percentil 95 de taxa de implantação, quantos embriões eu precisaria? 10.
é um número muito fácil de se encontrar na nossa prática, né? E aqui não, aqui ele fala, e se eu, independentemente da idade, considerar o embrião como protagonista da história? Quantos embriões eu precisaria para se alcançar uma taxa melhor? Então, se a gente pegar aqui o percentil 95 de sucesso, eu vou precisar de pelo menos 4 embriões para se alcançar essa taxa. Daí a definição que eles falam. 4 ou mais embriões euploides transferidos não se alcançou, eu já posso falar no diagnóstico. Bom, em 2022, uma nova avaliação, uma nova reflexão sobre a definição coloca o seguinte: por favor, vamos uniformizar isso, está na hora da sociedade se organizar para que a gente possa realmente encontrar um caminho que todos sigam com o mesmo olhar, já que há tantas definições. E aqui tem umas reflexões muito interessantes nesse artigo. Ele fala o seguinte: quando eu falo de uma definição, quando eu estou procurando fazer um modelo estatístico, eu estou falando de qual poder de amostra? De 80%, 90% ou 95%? Isso muda muito. O número de pacientes incluídos e a resposta que eu vou ter a partir dessa parte. Outra coisa, se eu falo de taxa de sucesso para se alcançar a gravidez, é uma taxa com expectativa mundial, eu estou vendo o Vitivara, eu estou vendo o West, eu estou vendo o ESAM, ou eu estou vendo a taxa do meu laboratório? Porque se eu estou vendo coisas diferentes, eu deveria talvez adaptar para o meu serviço e oferecer para a minha paciente aquilo que eu estou propondo, e não a partir do que os outros fazem. Segundo, se eu considero embrião euploide, eu estou hipotetizando que o embrião por si ele é bom. Isso é verdade? Enfim, isso talvez nos diferencie com a ansiedade que está transferindo embrião, está gastando energia, está dedicando custo físico, emocional e financeiro no tratamento, a gente quer definir até onde ir. Até quando eu falo que é falha para poder indicar, por exemplo, uma ovulação, um sêmen de doador ou uma embriodulação? Será que isso daí tem uma questão de pressão nossa ou a questão da ansiedade do paciente? Fica muito difícil a gente saber qual é o limite disso, já que nós não temos nada realmente muito claro. E agora, gente, 2 publicações tem 2 meses, porque aquele apelo surtiu efeito. Tanto a sociedade americana quanto a sociedade europeia se organizaram, falaram assim, vamos repensar sobre o assunto e vamos tentar achar uma definição. E olhem só, Lugano, que é uma região na Suíça, eu vi umas fotos ontem, um lugar bem bonito, reuniu 27 especialistas para levantar literatura, colocar os principais indicadores, booleanos, colocar os marcadores para fazer a pesquisa e levantar, e eles viram o seguinte: bom, se a gente está falando de embrião euploide, tem que fazer uma ressalva. 35% de transferências de embriões euploides em úteros anatomicamente normais não vão ter sucesso. Então já tem uma ressalva importante. E aí eles colocam o seguinte: olha, o que seria esperado? E aqui a gente tem que entender que existe um viés. Nós estamos colocando o PGTA como uma técnica que deveria ser padrão para tudo. Mas se coloca isso, chama atenção mesmo. Porque, olha, em pacientes de menos 35 anos, quando eu tenho um ciclo de PGTA, o sucesso ocorre em 62%. E se não tem, 46,8%. 35 a 37 anos, 60%, 41%. 38 a 40, 58, 34. 41 a 42, 53, 25. Mais do que 43 anos, 48% e 16%. Então, existe uma certa linearidade das pacientes que fazem PGTA, mesmo com idade menores do que a indicação clássica, em relação àquelas que não fizeram. E aqui ele coloca quantos embriões eu precisaria sem PGTA para ser compatível com a taxa de sucesso de quem transferiu 3 embriões com análise genética. Bom, se tiver menos de 35 anos, 4. Mas se tiver entre 35 e 37, 5 embriões. Olha a partir de 38 como fica. Para cada 3 embriões com PGTA, eu tenho um resultado compatível, eu preciso transferir 7 embriões sem. Entre 41 e 42 anos, 13. E a partir de 43 anos, o facílimo número de se alcançar 27 embriões para as pacientes com essa idade, para ter um resultado compatível com 3 embriões no PGTA. E aí, o que eles chegam na conclusão desse conceito de Lugano? Que realmente, falha de implantação recorrente é extremamente incomum, menos de 5% dos casais. Então, eles estão querendo tirar um pouco do peso desse diagnóstico. E eles até colocam que é importante, em frente a um caso desses, manter a tranquilidade e continuar com as estratégias, sem
muitas questões mirabolantes, porque a gente está na busca do embrião e do endométrio que se sincronizem. E eles sugerem que 3 embriões euploides seja a nota de corte para a gente falar em falha recorrente de implantação. Saiu agora, a gente faz 2 meses. Os europeus não ficaram para trás. Eles também fizeram o consenso deles. Eles se juntaram, colocaram especialistas, e aí eles colocam uma convenção. Eles colocam o que é sucesso. Lembra aquela apelo para uma definição? 80, 90, 95%. É o seguinte, olha, vamos considerar que se a chance prevista de cumulativa de implantação é de 60% e você não alcançou aquilo, essa é a premissa. Aí eu vou falar do diagnóstico. Então, eles fizeram 19 recomendações sobre investigações e 13 recomendações sobre intervenções. Isso baseado no modelo estatístico, eu vou facilitar um pouquinho aqui para o cálculo para vocês. E como que funciona isso? Eles falaram, olha, tem gente que vai fazer PGTA e tem gente que não vai fazer PGTA. Se eu pegar o grupo sem PGTA, com 35 anos, eu preciso transferir pelo menos após 3, ou seja, transferir em 3, não alcançou, eu falo de falha de recorrente de implantação. Se tiver entre 35 e 39, 4. Se tiver mais do que 40, 6. E se tiver embrião euploide? Eles não falam em 3 como os americanos. Eles falam em 2. Colocou 2, não deu certo. E aí a gente não tem como não lembrar do que foi abortamento espontâneo de repetição até um tempo atrás. Que a sociedade americana colocava 2 ou mais. E a sociedade europeia, até o último consenso deles de 2 anos atrás, falava em 3 ou mais. Agora eles passaram para 2. E aqui eles colocam algumas recomendações. E a recomendação principal, chutem qual que é frente a um caso desse. Reavaliar fatores de estilo de vida. Então sempre a gente cai na mesma, né? Parece que dormir bem, se alimentar bem, se exercitar bem, não fumar, ainda é o melhor caminho para o sucesso. Reavaliar a espessura endometrial. E eles citam como espessura endometrial ainda o alvo maior igual a 7 milímetros para transferência. Avaliar tanto anticorpos antifosfolípides quanto a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Aí coloca como casos a serem considerados. Fazer o cariótipo, fazer uma ultrassonografia 3D para avaliar melhor essa cavidade e a histeroscopia, fazer testes da função endometrial, avaliar endometrite crônica, avaliar funções da tireoide, e eles não fazem uma ressalva entre 1,5 e 2,5, para paciente eutirodeia de 6 a 4,5, está tudo bem, pode seguir, não precisa fazer nenhuma consideração a mais, citando o último guideline da Sociedade Americana sobre os valores de tireoide, exceto a paciente sem hipotireoidismo, né? Se o alvo é 6 a 2,5. E eles falam sobre os níveis de progesterona, tanto para quem vai fazer transferência fresca, a gente tem que lembrar que tem muitos centros da Europa que ainda faz muito tratamento com transferência fresca. Quanto que a progesterona no dia da HCG, eu vou ver qual é o valor, eles colocam 0,8 nesse caso, eles não colocam, não foi falando mas eles citam uma referência que quando você puxa 0,8, que é abaixo da média dos centros que se usa. E também da fase, no dia que pré-transferência, aí o trabalho da Helena Labarte é citado com 9,2. E as outras que não estão recomendadas, vitamina D, microbioma vaginal endometrial, pesquisa de célula NK, pesquisas das células NK uterina, pesquisas de linfócitos, avaliações de citocinas séricas, compatibilidade HLC, DNA mitocondrial e pesquisa de fragmentação de DNA junto com FISH. Porém, ele coloca como promissor a questão do KIR, que são os receptores do natural killer, que é essa última parte da aula para a gente comentar um pouquinho. Mas, basicamente, o conceito é o seguinte: para se ter um sucesso de gravidez, eu preciso ter uma boa integração do embrião com o endométrio. O embrião, através do sincício trofoblasto e do citotropoblasto, o sincício trofoblasto, ele tem que invadir e ele representa os receptores HLA, C1 e C2. E tem que ligar com o receptor do natural killer, o KIR, para poder dar ligação. Existem genótipos nos quais essas ligações são melhores ou piores, assim como o número de embriões a serem transferidos. A partir desse conceito, a gente fala um pouquinho o que pode ser feito. E aí ele termina o consenso europeu, mais de uma maneira lúdica do que de uma maneira prática. Reconsiderar a falha de recorrente implantação de uma condição médica com critérios diagnósticos fixos para um fenômeno clínico secundário das técnicas de reprodução assistida, que pode surgir em diferentes momentos, em diferentes pacientes, e que requer um grau de empatia e pragmatismo para administrar bem. Como fazer isso? Não sei.
Nós continuamos com expectativa, com carinho, com empatia para acolher algo que a gente não sabe, os nossos pacientes. E aí vem o título. Então, nós estamos falando de uma definição que é uma confusão, é uma ilusão ou é uma realidade? Bom, para responder isso, a gente pode tentar puxar alguma coisa que a arte nos ajude. Então, olhando essa figura do estilografonista Escher, ele coloca lá, está subindo ou está descendo as escadas? E se vocês acharem que está subindo, outros podem achar que está descendo, eu posso dizer para vocês que essas escadas nunca deveriam se encontrar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê e como a gente interpreta os fatos, porque aí talvez nós estamos vendo uma realidade distorcida. Ou, por exemplo, como justificar uma figura estática que brilha na cara de vocês? E pode olhar, vai brilhar. Não tem efeito, viu, gente? Não está gastando a memória do computador nem do pendrive. Então, vamos pegar os pensadores. Será que alguém nos ajuda nesse caminho de caos? Se a gente pegar o Albert Einstein, ele fala o seguinte: a realidade é meramente uma ilusão, apesar de não ser uma ilusão muito persistente. Bom, sigamos. Na realidade, não conhecemos nada, pois a verdade está no íntimo. Bom, vamos procurar no nosso íntimo, segundo o Demócrito. E aí, Bertolt Brecht fala o seguinte: apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. Nos incentiva, mas também continua nos ajudando muito. E aqui, Claude Bernal, pai da fisiologia, que todos nós estudamos aí no segundo ano, primeiro e segundo ano da faculdade, fala o seguinte: a ciência progride de duas maneiras, adicionando fatos novos e simplificando os existentes. Estamos num processo, mas vocês viram? É 2 ou é 3? Acabou de sair um consenso praticamente concomitante. Não conseguimos definir. E Sagan fala o seguinte: existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável e elas são abertura para achar as que estão certas. Eu acho que faz mais sentido. Talvez a gente entender o nosso erro, onde está a limitação, para nos ajudar a ter o melhor caminho. E aí vem a questão: e agora? Depois disso, o que eu faço? Como que eu defino com minha paciente? E se ela me perguntar: o que eu faço agora, doutor? Vamos para a ovo doação ou não vamos? Vamos pegar a semente doador? Em doação? Eu estou falhando ou não estou falhando? O que nós respondemos? Bom, as pessoas querem a certeza, a gente trabalha com hipóteses. A ciência ela trabalha com fatos e não com verdades. E uma saída é reconhecer que nós não sabemos. Existem limitações na nossa área que nós não temos como alcançar. Porque se nós soubéssemos, nós deveríamos ter a obrigação de oferecer para nossos pacientes 90% a 100% de taxa de gravidez. Se é um produto que tem um defeito, ou é fábrica, ou é ou matéria-prima, ou é funcionário, ou é estrutura, ou eu mudo a condição e melhoro o produto, ou eu fecho a fábrica. Se a gente não sabe, como que a gente vai conseguir definir e orientar isso para a nossa paciente? Então, que continuamos a estudando, que continuamos a aprender empatia, como foi colocado no último consenso, para quem sabe a gente chegar nessa resposta. Obrigado. Muito bem, Renato. Bom. Esse consenso ele apresentou o método de como ele fez o cálculo do número de bilhões, de acordo com a idade? O Ashley. Dos dois. Ele colocou, ele estipulou assim: na literatura, eu penso que a mulher de 40 anos tem 15%, a mulher de 25 anos, aí eles consideraram para alcançar 60% de sucesso. Aí eles fizeram um cálculo, vendo quantos embriões foram modelo matemático eles criaram. E aí eles colocaram aqui. Eles partiram de premissas. Então, a primeira premissa, que a partir de 60%, se não desse certo, eu já teria que pensar naquilo. E a premissa da chance de gravidez em relação à idade que tem na literatura, conforme o que é publicado. Eles fizeram um modelo matemático. Uma premissa para cada uma. Mas a Design era o menor nível de evidência, né? Precisava. Bem, então a gente vai continuar aqui com a encrenca, né? O Renato explicou direitinho, o Caio também tem uma frase, né, que a ciência é a arte de criar novos problemas, e é verdade, a gente tem muita dificuldade mesmo em saber como lidar com isso. E na hora que a gente vai pegar aqui as terapêuticas, a gente vai entrar sempre naquele limiar do que um cara que tem lá 20, 30 anos de experiência vai ser convicto que o que ele faz é melhor do que o outro cara que está ali, né? E infelizmente a experiência pessoal ela não vai entrar aqui como dado científico nem como base, mas ela é extremamente importante para a segurança do médico, né? Então o médico que tem experiência, que tem sucesso com aquele tipo de abordagem, ele deve persistir aquilo e juntando aquilo com a ciência, tá? Não ficar fugindo dos erros e dos dilemas da bioética.
Então, aqui a gente, calma, acho que é para cá. Aqui a gente, para falar do assunto, eu tenho que lembrar de que a falha recorrente, ela, além de ter vários fatores, a gente tem que lembrar que o útero também, por si só, já é complexo, né? Então, a gente tem o fator uterino com o endométrio, com a saída dos óvulos, com como que eu vou transferir o embrião, se eu tenho fatores que vão interferir ali na implantação ou não, qual a qualidade dos embriões que estão chegando do laboratório para mim. Então, é bem complexo e a gente vai ter que... Deixa eu só acertar o botão que eu tenho que apertar aqui. Baixo. Isso. Então, o Renato acabou de mostrar, e eu também levantei, né? Esse conceito é bem recente, agora em 2023, e ele já falou um pouquinho que esses são os imperativos para a nossa melhor qualidade aí, de sucesso. Então, vamos tentar ver o que as intervenções que a gente pode fazer podem ajudar a gente a ter sucesso, né? E essa história aqui, injúria endometrial, ela veio por muito tempo forçando a barra e pessoas ficaram assim acreditando piamente que é você fazer um scratching, arranhar o endométrio um pouco antes de colocar um embrião, num ciclo anterior ou 2 ciclos anteriores à transferência de embrião, você criaria um sistema dentro do útero pró-inflamatório e que esse endométrio, na sequência, ele começaria a vir com essa memória e esse sistema seria um fator com mediação por linfócitos e por linfócitos T, principalmente, para que ajudasse a ter elementos ali que ninguém sabe perfeitamente quais são para a implantação. E aí, eu, como estereoscopista, por muito tempo eu recebia, olha, faz a estereoscopia com scratching porque vai transferir, ou por ranhura endometrial porque vai transferir o embrião. Eu sempre, puxa, será que isso ajuda? Será que não ajuda? E por um tempo, nós tivemos... Gente do céu, tô com problema aqui apertar o botão. Para baixo. Por um tempo, nós tivemos trabalhos mostrando que poderia ter alguma eficácia. Então, a gente teve apresentado na Nature, né? É uma meta-análise bem importante. Então, a minha aula, praticamente, eu me baseio em revistas de peso, né? Eu tenho a Nature, eu tenho a Lancet, que é um trabalho ali da estereoscopia, e eu tenho os guidelines americanos e europeus. Então, a gente está falando aqui do que tem de mais potente do ponto de vista científico. Então, aqui mostrou que o problema de fazer a ranhura endometrial é que é muito heterogêneo. Os trabalhos eles não mostram conclusões e interpretações. Então, eles não tinham nível de evidência suficiente para mostrar que a injúria era interessante. Então, caiu por terra. Não se faz mais injúria endometrial. Agora vai ter médico, por isso que eu falo sempre da experiência do médico. Eu tenho, até hoje eu recebo médicos, falando nomes, que pedem ranhura endometrial antes de transferir embrião, porque eles provavelmente são convictos disso. Isso deve ser bom, e ele continua fazendo. Mas se a gente usar e se atualizar e entrar nesse meio, a gente vai entender que, às vezes, a gente tem uma falsa impressão. E eu estou contando isso porque eu, Emerson, provavelmente a gente viveu uma falsa impressão lá atrás, quando criaram a imunização com linfócito paterno. Todo mundo fazia um exame chamado cross-matching. Pô, a gente entrou nessa, depois a gente começou, puxa, mas esse cross-matching sempre dá positivo, cara. Sempre tem que fazer essa imunização com linfócito paterno. E aí, cadê resultado? E não vinha resultado. Mas pelo menos uns 5 anos, eu ficava fazendo também isso, entendeu? Por quê? Porque a gente não sabia o que mais fazer para o paciente. Às vezes funcionava até como um placebo, para o paciente saber que ele estava fazendo alguma coisa, porque a gente não tinha mais nenhuma arma para trabalhar ali, transferir embrião e não conseguia resultado. E depois caiu por terra e foi não recomendado. Hoje não se recomenda a imunização com linfócito paterno e não está nem no escopo da minha aula. Então, a estereoscopia, puxa, é complicado. Eu sou fã de estereoscopia, adoro estereoscopia. Eu não consigo colocar um embrião dentro do útero sem avaliar o útero. Mas isso é o viés que eu estou contando aqui. Eu gosto porque, para mim, eu valorizo muito um micropólipo, uma endometrite e umas patologias uterinas que eu possa vir a encontrar. Agora, eu já não valorizo tanto os exames, e a gente vai entender por quê. Tem que ficar pesquisando célula NK, tem que ficar pesquisando inflamação, plasmócito, essas coisas. Será que aí é o melhor limite para a gente? Tem uma aula só disso que eu posso falar inteira sobre esse assunto. Mas o que é importante a gente entender? Que
Se eu pegar aqui com base na Nature, é bem recente esse trabalho aqui, foi publicado de 21 para 22, ele mostra que se a gente fizer a esteroscopia um mês antes de começar o ciclo de fertilização, pode melhorar os resultados em casos de falha de implantação recorrente. Então, quando eu pego aqui o artigo baseado no que ele olhou, né, o 143, eu vou entender que é o mesmo artigo que o Renato mostrou, que foi publicado no Lancet, mostrando aqui a discussão em favor e da esteroscopia prévia e da não esteroscopia prévia. E você vê que a gente não tem um consenso aqui. E aqui o que ele mostra? Que esse próprio consenso, que é o TROFI, ele mostra que não, a esteroscopia por si só, eu tendo um ultrassom normal, não vai melhorar os casos de falha recorrente de implantação. E sim que a esteroscopia, sabendo que eu tenho a possibilidade de ter uma patologia uterina, eu vou melhorar os casos de implantação. Você vê como a gente sobe e desce uma gangorra ali sem muita certeza. Então, o que a gente chega à conclusão? Que pelo menos 50% das pacientes que você faz atua dentro do útero, previamente a uma transferência de embrião, vai melhorar os resultados. Então, a gente chega ao consenso que a esteroscopia tem, sim, aí algum papel. Mas a gente vai ver se isso tem nível de evidência suficiente. E o tratamento da endometrite crônica, né? Esse endometrite crônica. Bem, então, também, pegando artigos de peso, né? Mostrando que a flora, né? Que o microbioma intrauterino, ele é muito variável. Então, você vai ter pacientes que têm as mesmas... a mesma flora intrauterina com problemas de implantação e sem problemas de implantação. Isso faz aí a gente ter um viés de o que eu faço? Se eu vou fazer uma pesquisa, vou estudar o microbioma do útero, e aí tem paciente que implanta e tem paciente que não implanta, isso me ajuda? Não ajuda. Mas a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, né? Seja ele, e aí eu vou lembrar um pouco a gente da esteroscopia. Em primeiro lugar, enxergar se tem no visual inflamação. Ou seja, se eu tenho edema, se eu tenho áreas micropolipóides, se eu tenho aumento de vascularização, se eu tenho alteração daquele endométrio. Então, esse é o primeiro diagnóstico da endometrite que a gente faz. O segundo diagnóstico é a hematoxilina eosina, é a biópsia. Tá? Então, é o básico da biópsia que vem com o processo inflamatório. E o terceiro diagnóstico é a pesquisa de plasmócito. E eu recebo muito caso que, assim, a primeira coisa que a pessoa quer é o plasmócito. Na verdade, o plasmócito, ele é quando a gente vai usar aquele dado para falar, cara, eu não estou encontrando nada e ela está com plasmócito aumentado e essa paciente não está engravidando. Então, eu vou tratar mesmo sem eu ter outros diagnósticos. E eu vou ver a quantidade de plasmócitos é variável na literatura e a gente vai aprender ainda sobre isso também, eventualmente, numa próxima aula. Então, o tratamento da endometrite, e foi mostrado ali que nas recomendações, parece que é bem interessante, sim. E em relação às intervenções imunológicas, né? Então, puxa, vocês pegaram o segundo slide do Renato Terceiro, sei lá, aquele já em 1984, já estavam usando imunoglobulina para tentar resolver implantação e para tentar resolver abortamento. Eu mesmo cheguei a usar, acho que o Emerson chegou a usar imunoglobulina em casos iniciais de sangramento e risco de abortamento. E eu vou te falar, eu tive um caso que a criança nasceu, a mulher pôs o nome do meu filho nessa criança, porque ela estava sangrando, eu internei a paciente, fiz imunoglobulina, o próprio Guilherme, que é fetólogo, médico da fetal daqui, virou para mim e falou, o que você fez nessa paciente que eu quero entender? Esse neném estava quase morrendo, esse embriãozinho estava quase perdendo ali, eu não ia dar mais um dia e agora voltou ao normal. Então, eu mesmo falei, puxa, isso aqui funciona muito, um caso, isso aqui é muito bom. E, na verdade, não é. A gente descobriu que não é. Então, a imunoglobulina, ela passou a ser, para a gente, um alvo de discussão, com revisões e com meta-análises, e que mostrava, muitas vezes, em favor, por exemplo, de perda gestacional, né? Então, a gente vai em favor da imunoglobulina e em relação à taxa de nascidos vivos, e em favor em relação e contra em relação à taxa de abortamento. Então, puxa, eu falo, cara, que loucura isso. Eu não consigo entender essa imunoglobulina. E não vai conseguir entender mesmo.
E aí, o que acontece? Isso aqui ajuda muito a gente. Quando a gente pega a recomendação, que foi, saiu agora em 2023, ele fala aqui que não é recomendado mesmo por enquanto. Então, quer dizer, a gente está desde 1984 tentando mostrar que imunoglobulina tem algum papel, e parece que não tem mesmo, né? Então, não adianta a gente ficar, eu acho que eu conheço quem tem usado imunoglobulina com frequência nos tratamentos. Mas aqui entra uma situação que a gente gosta, né? Que é o plasma rico em plaquetas, porque a gente entra naquela leva de, putz, esse endométrio não cresce, eu com o meu joelho, me falaram, ó, faz PRP no seu joelho, aí que ele ajuda, tal. Então, o plasma rico em plaqueta é tão bom assim, então vamos tentar descobrir se na reprodução ou para falha de implantação a gente consegue mostrar que isso é importante. Então, a gente pega uma publicação, né, mostrando aqui que a terapia não só aumenta a espessura endometrial, mas que aumenta taxas de gravidez, pegando como base esse artigo. Só que é um artigo que tem um estudo inicial, ele compara FIV com taxa de gravidez com PRP e com protocolos, né, diferentes, e tem limitação de ser retrospectivo, tem um baixo número de pacientes, mas parece ali que o negócio é promissor. Então, quando a gente vai eu peguei um estudo brasileiro que eu achei muito legal, que é do Franco. Ele não é só de PRP, ele mistura o plasma rico em plaquetas com esse que ele chama de primer, né, com colônia de granulócito, e ele mostra ali que se ele transferir até 5 embriões morfologicamente bons, ele consegue bons resultados, né? E ele pega e faz o grupo controle dele, o grupo controle de FIV normal, sem falha de implantação. E ele atinge resultados similares em grupos de falha de implantação, usando esse primer, os PRP mais colônia de granulócito, comparando com o ciclo de pacientes normais. É um estudo bacana, bonito, que, poxa, chama atenção para a gente de que é interessante. Então, se a gente pegar e fizer uma comparação, a gente vai ver que precisa de RTC, né? Que as pacientes aqui foram todas submetidas à esteroscopia, porque descarta aqui patologias endometriais, como eu falei. Tinha que ter significância estatística e preparo com 48 horas antes do PRP era colocado no útero com 48 horas. E aí a gente vê que os dados, eles são interessantes, um grupo bem padronizado aqui em relação ao PRP. Então, apesar da gente pegar essas informações, se a gente vê aqui, ó, em favor do uso do PRP, publicado na Nature, que eu também usei como base, significantly increase the chances of clinical pregnancy, quer dizer, então a gente tem aumento da gravidez clínica. O próprio consenso do Ashley ainda não recomenda. E por que não recomenda? Porque ainda precisa de mais evidência científica. Então, é promissor o método? Parece, mas ainda não está dentro das recomendações que a gente precisa. Quando eu vou pegar a estimulação de colônia de granulócito, eu também vou enfrentar a mesma situação, né? Eu praticamente não tenho experiência, o Emerson acho que já teve experiência. Pega a Cochrane, foram selecionados 12 estudos de 584, então já tinha uma leva grande de estudos apresentados, né, levando em consideração taxa de gravidez clínica, de perda gestacional, né, de grupos randomizados. E ali a gente vê que existe estudos que mostram, desses 12 artigos que foram selecionados, em favor do uso da colônia de granulócito para pacientes com falha recorrente de implantação. Puxa, se eu me baseasse só nisso daqui, eu iria usar praticamente todas as minhas pacientes. E lembrando que a colônia de granulócito ele tem a função de estimular células de trofoblasto. Então, o que é o que a gente quer? A gente quer isso mesmo. E quem vai entrar ali, quem que vai fazer a implantação, quem que é o sincício que vai fazer ali, ele quer formar. Vai ser o trofoblasto do embrião para formar ali. Então, a gente quer resultados promissores com esses estudos, né? E quando a gente pega a meta-análise publicada pelo Nature, né, também mostra que tem uma tendência no grupo tanto de injeção intravenosa como injeção intrauterina, subcutânea, como intrauterina de colônia de granulócito. Porém, eu montei isso ontem, desculpa, no final, mas ainda também não é recomendação do guideline europeu. Então, é promissor, parece que pode ser bom, mas a gente vai ter que ter parcimônia nisso.
E pesquisa de células monoclonais, né? Quer dizer, fazer o tratamento com as células monoclonais. Então, eu vou pegar o sangue, né? E vou fazer a seleção dessas células e vou injetar dentro do útero. Também parece, né? Nesse artigo publicado aqui nos arquivos de ginecologia e obstetrícia, parece que tem importância, mas ainda precisa de mais estudos clínicos para mostrar que tem resultado. Em relação à intralípide, né, é uma emulsão de gordura que é utilizada por via normalmente endovenosa. E qual que é a finalidade? A finalidade é tirar a inflamação do corpo, né? E eles falam que tem uma mediação de linfócitos, TNL, 1 e 2, e que esse intralípide melhoraria as circunstâncias das células natural killer. E ninguém sabe direito, por exemplo, você pegar a célula natural killer do endométrio, ela oscila, ela vai para cima e para baixo o tempo todo de acordo com o ciclo menstrual. Como é que eu tenho uma padronização e qual é o melhor nível de células NK que eu preciso ter ali? E as células NK, elas são bem complexas, elas não são tão simples assim. Então, tirar a inflamação do corpo é uma coisa, tirar a inflamação endometrial é uma coisa. Agora, a gente ter certeza que o intralípide vai nos dar esse resultado, então, alguns estudos mostraram, com revisões sistemáticas, que o intralípide parecia funcionar bem, mas o baixo número de estudos não dava suporte para o uso disso. Por quê? Porque ele não é inócuo, né? O intralípide ele tem riscos, né? A medicação endovenosa de nutrição parenteral, e ela tem risco. Então, eles não recomendam de rotina. Então, pelo Nature, quando eu faço a revisão, eles falam que os autores falharam em mostrar o benefício do intralípide. Pelo ASHRAE, pelo guideline europeu, também não é recomendado. Então, vocês veem a diferença de uma técnica que parece promissora em relação a uma técnica que parece que não tem função nenhuma. Então, intralípide, imunoglobulina, você vê que os trabalhos eles não mostram um peso suficiente para nos dar sustentação no uso para falha de implantação recorrente. E o uso do HCG também, que a gente viu muita gente fazendo isso, aplicando HCG intrauterino. Isso vale, né? Então tá bom, vamos pegar artigo, porque a gente tem que se basear tudo em estudo científico, né? E parece que não tem uma superioridade entre a aplicação do HCG, intrauterina e subcutânea. Parece que as taxas de gravidez também não diferem, né, em grupos bem equilibrados. E a recomendação do guideline europeu também é de que não se deve usar HCG. Então, também é uma técnica que parece que foi por água abaixo. E a hora que a gente vai pegar o uso de heparina, o uso de AS, o uso de corticoide, e eu já... Pois, tem gente tem um amigo meu do Rio que me ligou desesperado. Ele falou, cara, eu acho que eu vou usar corticoide nesse paciente, eu não sei mais o que fazer. Ou pacientes, às vezes, com endometrite crônica que a gente não consegue tratar. Eu vou usar corticoide. Claro, a gente quer usar corticoide para tudo, gente. O corticoide é bom para caramba. Você põe lá, ele tira a inflamação, ele tira a dor, ele tira tudo ali. Tá, mas funciona, né? E parece que não, gente. Parece que não é recomendado e não se deve usar mesmo, tá bom? É diferente, eu não estou falando do AS numa gestação inicial, com risco de o histórico de pré-eclâmpsia, onde eu vou ali agir no vaso sanguíneo, nos fatores de acomodação vascular para a gravidez. Não estou falando disso. Estou falando de falha recorrente de implantação. E também não estou falando de aborto, né? Estou falando de falha recorrente de implantação. Então, parece que as intervenções laboratoriais, o PGTA, que na revisão sistemática da Nature falava como como nível amarelo, né? Que ele é para promissor, para o guideline agora europeu, o PGTA entra realmente com força de que deve ser realizado sim, por conta, inclusive, das definições que você transferir um embrião euploide. Transferências embrionárias sucessivas. A gente está mostrando desde lá que para 12 transferências de embrião parece que isso não ajuda. IMSI, para quem não sabe, ou quem nunca ouviu, a gente tem um médico aqui no Brasil, o Franco, que deu o nome de SuperICSI, que é a magnificação, né, no microscópio para você escolher o melhor espermatozoide para injetar. Também parece que não tem essa evidência. O hatching também parece que não. Eu adoro o hatching, mas ele também não mostra, nesses casos, uma mudança. A mudança de meio de cultivo, a incubadora fechada, o tempo todo também parece que não. Mas transferência em blastocisto parece que é interessante. Então, quando a gente está frente à falha recorrente de implantação,
e você fica desesperado com o paciente psicologicamente, e aqui muitos já devem ter vivido isso, a pressão é tão grande de ter um embrião para transferir que às vezes a gente transfere em D3. A gente tinha esse hábito, às vezes, de transferir em D3 porque tinha pouco embrião. Mas isso não tem valor nenhum. Você tem que conversar com o paciente e falar que se ele não passar, se ele não chegar no blastocisto, ela não vai ter implantação de novo, e a gente tem que ter firmeza nessas nossas atitudes. Então, seguindo as recomendações clínicas também que foram mostradas, aqui só é o estilo de vida, né, que deixa muito claro. Cuidados com a tireoide, também já foi dito, são importantes, né? Você vê os fatores embrionários, fatores laboratoriais são promissores, sim. Então, perda de peso, mudança de alimentação, parar de fumar, estar com a tireoide controlada, todos esses aspectos são bastante importantes. Ter embriões de boa qualidade, não ter patologias uterinas, e isso vai ser o nosso take-home message, né? Então, boas evidências estão aqui, né? Transferir embrião guiado, isso também tem boas evidências, né? Tratamento de hipotireoidismo, aconselhamento genético, tratamentos promissores, né? Então, tratar doenças endometriais, PGTA e transferência em blastocisto. Agora, tratamentos que ainda precisam de mais peso, mais evidência científica para a gente, e eu não descarto, porque quem usa e vai percebendo que tem alguma mudança. Eu estou usando o PRP agora em 2 casos de Asherman, que eu fiz 3 cirurgias reconstrutivas do útero. Meu paciente já voltou a menstruar com PRP, eu estou impressionado. Assim, parece ser muito interessante mesmo, mas isso é a minha experiência pessoal, né? Isso é achismo nosso, por enquanto. Então, a gente precisa, para tudo, ter evidência científica. Mas eu acho que a nossa lição de casa é entender que o caso é difícil. Primeiro porque a gente, quando falava de endometriose, a gente tinha lá 7 teorias para endometriose, 10 tratamentos para endometriose. Pô, ninguém sabe nada de endometriose. Se você mostrar isso para um cara da parte mais exata, assim, matemática, o cara fala, então vocês não sabem nada da doença, né? Então, assim, a gente sabe muito de endometriose, mas a gente realmente é muito difícil. Até hoje ninguém chegou à melhor conclusão de qual que é a etiologia da endometriose. Então, a falha de implantação, a gente também não tem o melhor diagnóstico, a gente tem os melhores consensos, né? E possíveis que a gente deve lidar. E a gente tem as recomendações, que se eu vier dar aula ano que vem, pode ser que tenha outras recomendações. E o Renato venha dar aula ano que vem com outras definições. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente não deve passar dos nossos limites éticos e achar que o que a gente pode fazer está acima do que a medicina ou a literatura fala. Porém, uma boa conversa com o paciente, quando eu fui fazer o PRP nessa minha paciente da síndrome de Asherman, eu falei para ela várias vezes, olha, eu não tenho nível de evidência científica para isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa usar e precisa testar. Você topa, você quer, tem base científica mostrando alguns benefícios, mas não é ainda o método de eleição. Eu quero, doutor. Tá bom. A gente fez um negócio ético. A gente conversou, a gente chegou no mesmo acordo e a paciente sabe do que ela está fazendo e o que a gente está propondo para ela. Se eu não fizer isso e ela tiver uma infecção, ela tiver um problema, eu não conversei com ela sobre isso, eu estou 100% errado. Apesar da minha convicção de que aquilo eu acho que é bacana para ela. Então, é isso que é importante a gente entender. Se a gente for usar alguma coisa que não tenha um nível de evidência científico, converse muito bem com o paciente. Porque ele pode não ter o nível de evidência científica suficiente, mas ele pode ser um tratamento promissor, pelo menos por um tempo. A gente usou muitos tratamentos, eu falei da injúria endometrial, muita gente acreditou na injúria endometrial muito. E hoje, depois de um bom tempo, um bom número de estudos, caiu por terra. Então, isso vai acontecer na vida de vocês à medida que vocês vão envelhecendo, vocês vão vendo que na medicina, essa é a mais pura verdade. E quando eu fui na Sogética agora, eu falei, deixa eu dar uma atualizada em obstetrícia. Cara, aqueles conceitos que eu tinha de obstetrícia, vai lá, coisa nova, e tudo e vai caindo, e vai mudando, e vai aparecendo coisa nova e tal. E é isso que é legal. É isso que é legal, entendeu? O pessoal tentando derrubar o pessário, tentando derrubar a prematuridade. Eu falei, caramba, a gente imaginando ali que progesterona e pessário era o máximo, né? Então, a gente vai ver isso na medicina e o nosso tema foi exatamente esse. Obrigado, gente, pela atenção. Gente, vocês tiveram hoje não tempo ainda que não acabou, a oportunidade de assistir uma compilação de artigos excelentes dos dois, o Renato e o Valdemar,
conseguiram fazer um belo resumo de um tema que é extremamente controverso. E vou dizer para vocês que vocês sabem que eu estou em tudo quanto é congresso. Eles já fizeram uma apresentação excelente, né? Com o máximo que existe de literatura embasada, né? O Valdemar trouxe também só revistas de peso. O que a gente tem que entender da falha de implantação, na realidade, é o seguinte: a gente tem uma balança, de um lado o embrião, do outro lado o endométrio, né? Se eu tenho, tudo tem crítica, mas se eu tenho, quando eu vou pensar numa falha de implantação, não adianta eu ficar. Vocês podem ver que da parte do ponto de vista do endométrio, a gente entra na não receptividade do útero. Se eu quero explicar que não está dando certo, porque meu útero é não receptivo, ou ele tem uma patologia, como o mioma, ou ele tem um processo inflamatório, ou ele é imunologicamente não receptivo. A gente sabe, a imunologia, ela é um campo vastíssimo, do qual nós entendemos muito, muito pouco. É muito bonita a imunologia da reprodução, eu estudo isso desde sempre, mas a verdade é que não adianta eu chegar aqui e começar a falar para vender uma coisa que não é verdade, que não tem significância. Porque a gente entende quase nada de imunologia. O dia que a gente entender melhor de imunologia, a gente vai caminhar de braçada em várias doenças. A verdade é que não é só na falha de implantação. A verdade é que a gente entende pouco de imunologia, né? E por eu entender pouco, a gente não sabe como fazer. Os trabalhos são falhos. Mas se eu acho que o meu problema é o útero, eu tenho que ter certeza que o problema não é embrião. Por quê? Porque o que a gente tem de evidência de seleção de embrião hoje é muito maior, né? A medicina reprodutiva caminhou muito mais em relação ao laboratório e ao embrião do que em relação ao útero. Talvez por falha de estudos maiores em relação ao útero. Então, não dá para a gente ir para a falha de implantação transferindo embrião de D3, transferindo blastocisto não estudado, né? Porque se eu pegar uma paciente de 30 anos, doadora de óvulo, 30% dos embriões que ela formada são aneuploides. E aí, como é que eu vou falar que aquela falha de implantação é porque o endométrio não está bom? Né? E aí vem os críticos do PGTA. Então eu vou falar assim, mas quem disse que o embrião com PGTA ele é bom? Realmente, talvez em algumas clínicas não seja. Ou talvez em todas as clínicas alguns não sejam, porque no critério de liberar um embrião com PGTA normal, os laboratórios de genética colocam níveis aceitáveis de mosaico, que talvez para aquela paciente aquele embrião não vai ser bom. Então, muitas vezes a gente vai estar transferindo um embrião euploide e na prática ele não é tão euploide assim, né? Então, o PGTA também tem crítica. A hora que eu pego um embrião com PGTA não significa que ele é o suprassumo. E é por isso que o próprio guideline coloca aí, varia entre o americano e o europeu, de 2 a 3 blastocistos euploides. Porque muitas vezes esse euploide talvez não seja tão euploide assim. Mas o que é fato? E esse fato é do ideia fértil, né? Se a gente pegar, obviamente existem variações com protocolos, com médicos, mas a gente consegue ter números que varia aí 65%, 70% de sucesso com transferência de embrião euploide, com um protocolo certinho. Então, esse número, a literatura já tem, com todas essas falhas ou esses senões que eu falei. Então, o peso do endométrio aqui, ele é 30%. Aí, quando a gente vai ver os trabalhos que o Valdemar mostrou, PNP, granuloquine, 50%. O trabalho está na Nature com 50 casos em cada braço. É muito pouco. 50 casos não é nada em medicina. E está na Nature. E por que está na Nature? Porque o trabalho que tem mais é esse. Porque é difícil fazer. O granuloquine a gente utiliza em paciente que faz quimioterapia e desmonta a paciente do ponto de vista imunológico. Então você vai recuperar leucócito. É para isso que você dá colônia de granulócito.
recuperado eu posso quimioterapia. Aí o que acontece? Aí começam os estudos. É o PRP, é o granuloquine. Se eu acho que imunologicamente não está bom. Todos os trabalhos iniciais com granuloquine foi fazendo com colônia de granulócito, granuloquine é o nome comercial, foi colocando colônia de granulócito dentro do endométrio. Tem receptor? Você quer fazer granuloquine? Faça endovenoso ou faça subcutâneo. Não tem receptor no útero. Então, todos esses trabalhos, até o momento, não existe receptor conhecido. Então, você está fazendo uma coisa, você está usando o útero. Mas eu tive resultado. Você tem resultado de evidência. Né? Então, você tem que limpar esses artigos, quer usar granuloquine, então faça subcutâneo, se você acha que vai melhorar a resposta imunológica. Eu acredito muito na questão imunológica. O Renato agora vai terminar. Eu fiz questão de interromper um pouco você, Renato, porque o Renato, assim, a gente tem que ter esse bom senso, né? Tudo que não é embrião, o que a gente tem de muita evidência é a esteroscopia. De tudo isso que o Valdemar mostrou, por isso que a esteroscopia está lá. E mesmo assim, tem crítica, porque pega o Valdemar fazendo esteroscopia, pega eu fazendo esteroscopia, pega uma pessoa no Lavoisier fazendo esteroscopia, outra no Fleury fazendo esteroscopia. Se a pessoa não tem o olhar da reprodução humana, ele nem vai valorizar uma coisa que de repente é uma endometrite. Então, os resultados dos trabalhos todos das esteroscopia é para todo mundo. Dependendo de onde for feito, às vezes o médico é capaz de causar um problema na esteroscopia se ele fizer mal feito, né? Então, é por isso que esses trabalhos são muito delicados, né? E quando a gente vai falar de imunologia, a única coisa que a gente tem certo é que processo inflamatório eu devo tratar, né? E aí, a vantagem da esteroscopia. Aí entra, mas é inflamatório infeccioso ou é inflamatório porque aumentou células NK? E a gente nem sabe o que é. Daí a gente entra na imunologia de novo. O que é a célula NK alterada? Né? Qual é o estudo que mostra uma correlação de células NK com falha de implantação? Eu tenho 5 células NK diferentes dentro do grupo. Nenhum estudo conseguiu estabelecer uma correlação adequada. A gente não tem hoje nenhum trabalho que mostre o que é um padrão de células NK normal dentro do útero. Eu não tenho isso. Como é que eu vou estipular um tratamento? É igual o microbioma. Está super na moda, qualquer congresso que vocês vão, talhe microbioma para todo mundo. Há 15 anos atrás, quando eu comecei com o processo, inflamatório, porque eu tenho intolerância ao glúten, e eu tenho intolerância ao glúten por uma deficiência imunológica, e eu só comecei a ter sintomas depois dos 40 anos. O gastro que me diagnosticou, que é um professor da USP, ele tem um laboratório de gastroenterologia dentro da USP, ele falou que tem mais condição para você transplante de fezes, eu quase tatinha. Hoje tem vários grupos vendendo transplantes de fezes já no Brasil, né? Porque é o conceito do microbioma que está errado. Né? Então, o transplante de fezes vai colocar um microbioma que eu não tenho. Né? Veja, gente, tudo isso tudo falando de diversas especialidades diferentes. Falando de imunologia, de microbioma, só que assim, passou 10 anos e ninguém sabe qual é o microbioma normal, nem do intestino, que todos os estudos começaram com o intestino, quanto menos do útero. Então, o Valdemar, esses dias, perguntou num congresso, ele deu uma provocada, que estava com um estrangeiro, que a Merck trouxe, uma especialista de microbioma uterino, mas se eu tenho que tratar com antibiótico, você tem uma endometrite, ele vai, então vamos tratar com antibiótico. E o antibiótico não vai estragar meu microbioma? A gente sabe. Né? Você dá um antibiótico, o paciente desenvolve uma candidíase vaginal. Por quê? Porque você matou as bactérias que fez a vagina. Então eu tenho que dar um probiótico mais um antibiótico. E talvez um prebiótico. A gente não sabe nada, gente. Né? Então, por isso que só que tudo isso aqui, a gente vai para a internet e os caras estão lá vendendo no Instagram. E por que tem tudo esse negócio? Porque eu achei muito interessante esses últimos 2 guidelines, porque coloca assim, gente, falha de implantação, você viu o que o Renato falou? 5% é falha de implantação. Você abre as aulas dos grandes congressos, as pessoas falam em 35%, 40% de falha de implantação.
Porque é muito legal, a paciente não deu certo, ela abriu o Instagram, oxe, eu tenho uma falha de implantação. Aí o Dr. X tem uma técnica excelente. Granuloquine e células NK é técnica experimental. Nenhuma, e todas as outras. Nenhuma dessas deixou de ser experimental. Sabe o que pode fazer com técnica experimental? Se vocês querem fazer aqui em Ideia Fértil, que a gente tem os dois protocolos, tanto de colônia de granulócito quanto de plasma rico em tecido. Tem que assinar um termo. Nós temos um termo. É pesquisa, assina um termo e não pode cobrar. O Ideia Fértil cobra o valor de custo, só que você pode cobrar. Aí você vai lá no cara do Instagram e cobra 10 mil reais para fazer um tempo no consultório. Não pode. Em qualquer lugar do mundo esse cara é caçado. Você não pode cobrar uma técnica que é experimental. Né? Então, assim, a gente vive todos esses problemas da parte de tudo isso. O Renato vai colocar aqui a parte do KIR, né? Que é o que tem de mais novo nessas técnicas que tentam resolver o problema de implantação do lado do útero. E o que é o KIR? É uma junção da parte da imunologia com a parte da genética. Imunogenética é a ciência que deveria explicar toda essa outra parte que a gente tem. Não tem como falar de imunologia sem genética. Porque a imunologia é modulada pela genética e vice-versa. O problema é que a gente entende um pouco de genética e nada de imunologia. E essa questão do KIR, que o Renato vai colocar, vocês têm que olhar com todos os pés atrás ainda. Porque a teoria é bonita, a prática a gente ainda não conseguiu entender. Vai lá, Renato. Bom, dentro desse buraco negro que é a imunologia que a gente colocou aqui, o que eu vou colocar agora aqui são alguns artigos, e isso não deve ser interpretado como um novo guideline, mas apenas, até o consenso ele fala isso, uma luz, parece que é algo que a gente pode seguir, se vai ser bom ou não, é o tempo que vai mostrar. Nós não estamos falando de natural killer, nós estamos falando de receptor de natural killer, que é a interação que vai ter com a HLA, que pode ser paterno ou materno, no cististrofoblasto. Melhorando aqui um pouquinho mais, então desenho. Bom, então, para engravidar, eu preciso ter essa tolerância materno-fetal, tá? Então, vai ter um remodelamento das artérias espiraladas para ter invasão do cististrofoblasto. E é isso que faz com que as comunicações vasculares recebam aporte sanguíneo e permitam o desenvolvimento. E, lógico, tem um equilíbrio inflamatório e imunológico nesse processo. E aí, o que ele está falando? As células do cististrofoblástico, ele tem os receptores HLA-C, que pode ser paterno ou materno. E existem os receptores dos natural killers, que são os KIRs, que tem 3 genótipos, o AA, o AB e o BB. Primeiro conceito para facilitar, o A é inibitório, o B ele ajuda nesse processo de invasão, de implantação. Então esse é o primeiro conceito. E aqui é um desenho mostrando que se eu tiver, por exemplo, um receptor HLA-C paterno adequado, com um receptor de KIR adequado, eu vou ter uma correta placentação. E se eu tiver isso de maneira inadequada, eu não tenho uma correta implantação. Desses 3 genótipos, AA, AB e BC, os estudos mostram que o AA é o que está relacionado com o pior resultado reprodutivo. Os outros não. E quando a gente coloca tudo no mesmo balaio, não vai dar diferença. Mas se fizer essa estratificação em 3 grupos, a gente vê que o AA, que então tinha tipagem do KIR AA, é ruim. E no caso do C1-C2, quem tem C2-C2, que ele tem uma maior ligação C2, é só para a gente tentar estimular a paciente a não transferir 2 embriões, tá? Porque vai ser pior o resultado. A tendência é do single embryo transfer, que na prática a gente já faz com muita frequência. E aqui vem 2 trabalhos, e o grupo é principalmente da Alexandro, que é o grupo do Garcia Velasco, que é um dos chefes do IFE. Eles faz mais de 10 anos que eles têm uma linha de pesquisa sobre isso, que eles publicam, mostram resultados. Se vocês colocarem lá no PubMed, tem alguns artigos de outros grupos citando, pouca coisa, mas parece estudos bem conduzidos. Qual que é a questão? Ninguém fala como fazer, o que fazer num caso desse. E aqui, ó, ele coloca um pouco tudo isso que a gente falou. Então, gente, se você tiver de uma genotipagem do H, do KIR e do AA, o que você pode fazer? Existe uma recomendação que é o seguinte, gente.
Eu posso iniciar. Isso aqui aparece uma mandracaria. Aí eu estava conversando com outros colegas de outras clínicas que começaram a fazer dessa maneira. E eu não acho que eu estou colocando aqui para ilustrar, porque nenhum artigo fala exatamente como fazer. Tá? Mas como eles dizem que é o seguinte, nessas pacientes com falha, eles estão tendo bons resultados. Bom, são vários especialistas, e a opinião de vários especialistas continua sendo nível B de evidência, ou seja, não serve para nada. Mas é isso vai estar nos congressos, inclusive no Congresso Brasileiro em Aracaju, quem for, vai ter o Gustavo lá falando um pouco sobre isso, e ele que me passou essa colinha aí que eu estou repassando aqui para vocês. Como poderia fazer? Inicia-se antes da transferência, 5 dias de dexametasona, e depois passa para o prednisona. Eu não entendia muito bem por que dessa diferença. Quem faz isso é a Alexandra, lá no IV. Ela não conta também como, mas se você marcar uma consulta, pagar caro online, ela te manda a receitinha com esse modelo aí. 4 miligramas por dia. O dexametasona, proporcionalmente, ele tem uma ação muito mais forte que a prednisona, e o mecanismo de ação dele é nuclear, ele vai codificar RNA e com isso ele vai ter uma expressão melhor da ação anti-inflamatória, diferentemente do prednisona, que vai atuar em receptor de glicocorticoide, que é uma ação menor. Então, qual a ideia? 5 antes da transferência, eu começo com dexa e diminuo essa questão inflamatória. No dia da transferência, 5 miligramas de prednisona e vou até 9 semanas de gestação. Além disso, Clexane, 40 miligramas, iniciado 48 horas antes da transferência e vai embora também. Só se tiver que ir Além disso, a AS também no dia da transferência vai até 8, 10 semanas. E para esse caso, o granuloquine ou filgrafine parece que funciona. Qual que é o problema? As pessoas fazem uma ampola todo dia. E a dose que, pelo menos no IV, eles fazem é meia ampola a cada 3 dias. Intraútero? Não. O professor já colocou, o doutorando já colocou aqui para a gente. Pode fazer subcutâneo. Até 8 semanas. Vou falar a minha experiência. Eu tive 2 casos. Um é uma paciente que ela tem endometriose, ela está na 12ª tentativa aqui no IDEA Fértil, já transferimos uns 6 milhões de euploides, então, fugir para um lado para o outro, ela entra no diagnóstico de implantação recorrente. E fizemos a transferência, quando fiquei sabendo disso, eu liguei para ela estava no Rio de Janeiro, uma das poucas pacientes aqui que tem o telefone pessoal. Eu liguei, conversei, e a gente propôs isso, e o resultado foi que ela não engravidou. Mas ela conseguiu, pela primeira vez, o beta-HCG movimentar um pouquinho o número do zerado que ela tinha. Em outro caso, uma paciente que veio do Mário Cavanha, para quem não conhece, um grande nome da reprodução assistida, ele foi chefe da Pérola Byton, ele faleceu, ela já tinha feito 3 transferências lá, veio aqui, fizemos mais 3 transferências para ela, só que na última eu fiz esse protocolo, essa sim é um casal homoafetivo que deu certo. Ou seja, gente, só estou dando uma curiosidade, parece que é o seu caminho, mas fiquem atentos, porque os receptores KIRs cada vez mais vai ser surgir na literatura. E o que vai dar? Olha lá, cenas do próximo capítulo, né? Só queria falar um detalhe, você vê esses protocolos que são 5 miligramas de prednisona, não serve para nada. Quando você está fazendo qualquer tratamento com corticoterapia, 5 miligramas é quando você está na fase final de desmame, acima de 10 dias de utilização. Então, 5 miligramas é a subdose total. Se eu quero promover um efeito de imunossupressão, é ridículo te dar 5 miligramas. Então, este protocolo não tem embasamento científico. Só para colocar, é meio miligrama por quilo a imunossupressão. Então, deveria ser em média 30, né? 35. Isso é bullshit. Tem que mostrar a coisa com alguma evidência. Isso aqui é um protocolo que a pessoa dá um pouquinho de tudo para ver se justifica. Então, é o KIR. Eu fiz uma seleção com o KIR e melhorou, né? Eu acredito no KIR ou eu acredito que a imunologia está ruim? Então, eu faço a seleção com KIR, mas eu dou um pouco de corticóide, um pouco de enoxaparina, um pouco de AS e benze também, para ver se dá certo. E manda vir de laranja, porque é a cor da fertilidade. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Só uma coisa que o Renato não pontuou, mas é importante, Renato, o KIR, toda a pesquisa do HLA, ela começou com o próprio Garcia Velasco, e ele viu um mercado gigante, porque tudo do IV significa mercado, porque eles transformam em produto. Né? Então, assim foi o ERA, e por aí vai. E é isso que eles querem fazer com o KIR também.
A própria eGenomics foi criada assim, né? Para vocês que são mais novos, a eGenomics, que é o segundo maior laboratório genético do mundo hoje, a eGenomics começou como um braço do IVE, pelos mesmos médicos, né? Daí o Carlos Simon, ele foi lá e montou a Iviomics, chamava Iviomics. Aí, num determinado momento, explodiu tanto que eles falaram assim, vamos tirar isso do braço do IVE, porque a gente precisa criar uma empresa que as outras clínicas, que os nossos concorrentes também utilizem. Então, eles desmembraram o Iviomics, transformaram o Iviomics em eGenomics e colocaram e abriram o capital na Bolsa Europeia, né? E, há 2 anos atrás, a eGenomics foi vendida por 1 bilhão de euros para a Vitrolife, né? E o Carlos Simon, hoje tem mais 2 empresas de tecnologia e enfiou 400 milhões de euros no bolso, né? Então, é esse mercado que a gente está falando. Nem tudo é ciência, né? E aí, então, o ERA é um produto que queria decolar e não decolou, né? Então, o KIR, voltando ao KIR para acabar, todo o desenvolvimento disso aqui foi uma paciente que utilizava ovodoação. Então, porque na ovodoação eu tenho uma paciente que não tem, né? A doadora do óvulo é diferente da receptora do óvulo do ponto de vista imunológico. Então, poderia ter uma incompatibilidade HLA entre doadora e receptora. Então, a pesquisa disso começou com pacientes que recebiam óvulo doado e continuavam não engravidando, né? O que acontece? Eu estou fazendo estudo genético, esse embrião euploide é de uma doadora de 30 anos e não implanta. Então, aí sim, você tem um benefício do que? Né? De estudar, de buscar, só serve para isso. Buscar uma doadora que seja HLA compatível com a receptora na ovodoação. O resto é resto. É isso. Tem que ser dito. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? E vocês apertem, quem fala de que aperta o próprio Gustavo, porque quando você aperta ele fala, pronto. Porque não tem. Se a gente entender melhor esse esquema imunológico, talvez a gente consiga ver um cenário diferente para quem está fazendo com o próprio óvulo, né? Porque, por enquanto, nós estamos falando de compatibilidade ou não compatibilidade. Um embrião gerado com o óvulo da própria paciente não tem como ser incompatível a ela. Né? O material paterno tem, mas o que não estuda o paterno, estuda o materno. Então, é ciência básica. Muito bem, acabou a reunião. Alguém tem alguma coisa a colocar? Fábio, você quer falar alguma coisa? Ivan, você quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Cara, bem rapidinho. O paciente que está vindo médico minimamente induzido fez o pico de LH no sábado de manhã. Os urinários. Veio aqui ontem, na segunda. Começa de novo. Ele vai fazer o médico minimamente induzido. Tá. Fez o teste urinário de LH, sábado de manhã, positivo. Ela veio ontem, o folículo estava lá, de 22, 24, sei lá. Mas não importa, você considera do ponto Pico de LH. Faz HCG ou não? Sim. Por que você faz HCG? Para você potencializar o efeito do corpo lúteo, né? Porque quanto mais potente for esse corpo lúteo, melhor. Né? Todo o conceito da transferência com ciclo minimamente induzido é que você tem um corpo lúteo competente que ele produz uma progesterona melhor que qualquer exógeno que você for dar. E a progesterona começa na segunda. 2 dias depois do pico de HCG. Então, eu começo no dia seguinte. No dia seguinte. Mas existe 6 horas é no dia seguinte à noite. Não existe um consenso absoluto na literatura. Então, isso para pensar que ele foi diluminado, porque 6 horas da noite é toda essa questão. Quando começou o pico, né? Então, você diagnosticou num determinado momento, mas ela não está com um aparelhinho aqui dizendo para você agora, né? Então, de repente,
Só quando você dá o ECG que você sabe. Por exemplo, para tentar aproximar isso, eu doso 2 vezes por dia. Eu doso de manhã e de noite. Entendeu? Porque senão, às vezes, você pode perder um dia no diagnóstico. Ela fez hoje de manhã, mas ela acordou às 8, ela dosou e está negativo. E a maior parte faz assim. Aí ela vai dosar só no dia seguinte. Só que ela acordou às 8 e está negativo. Às 10 ela fez pico. Aí no dia seguinte, você tem 2 opções. Ou você pegou positivo com 24 horas de atraso, quase, ou já está negativo. Porque fez o pico, caiu e você perdeu. E por que você começou a pressionar no outro dia? Oi? Por que você começaria a pressionar no outro dia? Porque você tem exatamente essa variação. Eu acho que a gente sempre está pegando eu começo a projecionar à noite do outro dia. Tá? E eu acho que eu sempre estou pegando o pico, eu não estou pegando bem no começo. E porque meu resultado é muito bom assim. Mas é pessoal. Pessoal. Eu discuto com o Polícias, por exemplo, ele acha que eu estou errado. Sim. A janela de implantação, o que o Renato disse, se a janela de implantação fosse. Eu esqueci, eu assisti uma aula no Congresso Americano. Era alguém que estava. Era o Carlos Simon, e um americano, o Carlos Simon, defendendo o era dele, que fez uma apresentação com tecnologia, assim, o negócio mexendo, o negócio dançando. Maravilhoso. A apresentação do Carlos Simon, você ficava totalmente vendido, falando assim, o era é a salvação do mundo. Aí o americano trouxe ciência básica, mas desde o começo, ele mostrou desde o início do estudo de janela de implantação, né? Então ele voltou lá para o Sperov, e mostrando, e no final a aula dele também foi excelente. Mas eu mostrou, gente, se a janela de implantação fosse tão restrita como o Carlos está sugerindo, onde no resultado dele ele coloca o número de horas, que é assim, né? O Eras coloca o número de horas e deixa o laboratório louco, porque eu tenho que falar para ele, hora tem que conhecer às 9 da manhã. E ele fala assim, mas o raciocínio vai estar expandido. Mas o Eras diz que tem que ser às 9. E os médicos que fazem Eras ficam loucos lá no laboratório, tem que ser às 9. Aí a gente vai fazer o quê? Acorda às 2 da manhã para descontrolar, entendeu? Né? Se a janela de implantação, o americano terminou, se a janela de implantação fosse tão restrita assim, nenhum de nós estaria aqui. A gente já seria um instinto, uma espécie de instinto. Janela de implantação é uma coisa que você trabalha mais ou menos aí um período de pelo menos 48, 72 horas. Então você não tem essa rigidez da progesterona. Por isso que dá certo eu começar no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 36 horas depois. Né? Não tem tanta robustez de trabalho mostrando qual que é o ideal. Tem um trabalho que eu já apresentei aqui, acho que não lembro se é da Human da Fertility, que ele. Eu já tive esse trabalho, você lembra? Isso foi o próprio Polícias que me mandou esse trabalho. Que eles fazem. Eles fizeram um estudo meio que por hora, assim, mas assim, o N ainda Na realidade, quando você tem o pico do LH, você imediatamente tem uma ascensão da produção de progesterona, naturalmente. Tá? Então, quando você fez o pico de LH, você já começa, em menos de 24 horas, você tem pico de progesterona. Então, se naturalmente eu dou o LH e em 24 horas eu estou com um pico de progesterona, se eu quero mimetizar isso, eu começo com progesterona no dia seguinte, entendeu? Porque naturalmente eu tenho um pico de progesterona 24 horas depois do pico de LH. Por que eu vou esperar mais para dar minha progesterona? A natureza entende mais do trabalho, eu acho. Fala, pessoal. Não. Só levantar. Olha, a de hoje, essa aula foi muito boa. Vocês dois apresentaram fizeram uma revisão muito, muito bem feita e saem daqui assim, com muitos senões nessa questão da fala de implantação. Não, mas é porque é real.